Olá, meus amores! Seguindo a série de vídeos, hoje vamos falar sobre mediunidade. O vídeo de hoje é para você saber como saber se eu sou um médium de incorporação, de passividade. Então, eu vou falar aqui nesse vídeo sobre os sintomas físicos que você tem e também psicológicos de um médium que é provavelmente um médium de incorporação. Tá bom? Meu nome é Thalita Allegra, eu sou médium ostensiva e também terapeuta de reprogramação emocional e ativação espiritual. Olha que legal! Você vai aprender tudo comigo aqui no vídeo. A primeira coisa que é importantíssimo você saber é que esse jeito que a gente fala, né, incorporação, na verdade ele não é correto. O que a gente chama mesmo, inclusive nas doutrinas que estudam isso, né, como a doutrina kardecista, é de passividade. Ou você traz uma comunicação psicofônica, que é quando a gente usa só a parte de cima aqui do ouvido, mente e fala, tá bom? Então a gente chama de dar passividade para uma entidade. A gente não fala, incorporação é a forma antiga, né, e mais erradinha de se falar, mas tá tudo bem, a gente pode usar essa terminologia assim de forma informal, ok? Agora, existe só um tipo de real incorporação, que é incorporação mesmo, que é quando a mulher fica grávida, que outro espírito literalmente adentra o seu corpo, incorpora. Por quê? Quando a gente dá a passividade, na verdade o espírito ele não entra dentro da gente, tá? Mesmo para os médiuns novatos pode parecer que entra, que ele tá te controlando, mas não é assim que funciona. Normalmente ele se coloca do lado, assim, pertinho da gente, e ele vai conectando nos nossos chakras ou nos nossos centros de forças, que é diferente de chakra, mas são parecidos, e eles vão dando comandos ali, né, com os fluidos eletromagnéticos nos nossos campos astrais e começando a dar interpretações que chegam até nós e nós interpretamos ali com os movimentos, fala, ouvido e cada médium do seu jeito, tá bom? Existem as pessoas que dão comunicação só psicofônica, que é a comunicação que vem só aqui, mente, ou a pessoa escuta e ela vai lá e fala, existem várias formas de fazer isso. Existem também aqueles onde o espírito acoplado pode literalmente controlar os seus movimentos, né? Que às vezes quem psicografa é desse jeito, mas não necessariamente, às vezes a pessoa pode só ouvir na cabeça, igual eu escuto, ou pode ser um melange assim, ah meu Deus, tô começando a misturar francês e português. Pode ser simplesmente uma mistura que fala, né, entre uma coisa e outra. Então, esse é o médium de incorporação, tá bom? Existem alguns médiuns, igual eu falei, que vão dar só o espírito vai conectar só nessa parte de cima do médium, e existem outros, que é o que tem as capacidades mais físicas mesmo, que o espírito pode conectar no corpo inteiro. É por isso que normalmente você vê pessoas que incorporam na Umbanda, por exemplo, eles dançam, eles mexem, eles se curvam, porque o espírito vai conectar também todos esses outros chakras. Nem todos os médiuns têm essa habilidade, tá bom? Do espírito incorporar em todos os chakras, mas é possível que você controle, dando o comando que ele só conecte aqui ou lá, mas isso requer um pouco de treinamento. E como que você sabe que você é ou não? Quais são os indícios que você vai saber se você é potencialmente um médium de incorporação? A primeira coisa que eu gostaria de falar é que o que eu trago aqui é baseado nos meus estudos de muitos anos da doutrina kardecista e de outros também. Hoje eu não falo que eu sou kardecista, mas os textos deles são muito interessantes, eu inclusive estudo ainda lá, e de várias outras doutrinas que estudam a espiritualidade, ok? Inclusive, estes que eu trago aqui agora, os sintomas físicos, eles são da minha especialização de neurociência comportamental, junto com o Dr. Sérgio Felipe, lá de São Paulo. E além de estudar, ele é um neurocientista e é um médico, e ele tem um trabalho dele muito voltado também para as questões de mediunidade. Então ele estuda, ele pega o médium e coloca lá no scannerzinho e olha o cérebro dele, o que acontece, o que não acontece, faz todo o check-up no corpo físico e vai correlacionando esses sintomas com aspectos também psicológicos. O trabalho dele é incrível, eu super indico, tá bom?
Então, quais são primeiros os sintomas que você pode entender que você é um médio de corporação? Primeiro, lembrando que isso é uma coisa genética, tá? E no próximo vídeo dessa semana, eu vou falar sobre os médios de desdobramento, que são aquelas pessoas que têm dupla vista também, que elas conseguem mesmo ver espírito, mas sem ser de olho aberto, de olho fechado, arrepia, essas coisas. Isso é um pouco mais médio de desdobramento. O médico que incorpora, ele normalmente apresenta sintomas físicos que não são doenças diagnosticadas, ok? Lembrando que esses sintomas físicos que eu vou falar aqui podem sim ser correlacionados a doenças que você tem. Então a primeira coisa que eu falo é, vai no médicozinho. Você foi no médicozinho, igual eu fui, nenhum médicozinho consegue te ajudar, os remédios não funcionam, não tem muita explicação pro que tá acontecendo com você, é um negócio meio sem eira nem beira. Então é muito um sintominha aí que você é médio, é isso. Quando a medicina não consegue te ajudar muito assim, fica tudo muito meio estranho, pode dar uma desconfiada que tem um terceiro fator aí, um rolê espiritual. Mas eu sempre aconselho que você pesquise essas coisas antes, ok? Então tem essas doenças que não são muito diagnosticadas, a medicação não resolve, ou o cara dá uma medicação lá de pressão, aí tem hora que ela tá muito forte, tem hora que ela tá muito fraca, não é uma coisa estável, sabe? Ela não consegue ser ajustada pelo médico. Você pode alterar a personalidade, então ter alterações, né, de perfil, de coisas que normalmente não são suas, ter oscilação de humor muito grande sem ter uma explicação de fato na sua vida pra isso. Então tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas do nada eu começo a chorar, do nada eu começo a ficar com a raiva que não é de mim. E o mais importante é que às vezes você pode até fazer coisas que vão contra a sua própria ética e até contra as coisas que você acredita. Então uma das coisas que às vezes, né, a gente consegue muito entender isso, muito olhando pelo lado negativo, né? Então, às vezes, se você tiver com uma influenciação que não é positiva perto de você e você não souber perceber, não souber controlar, você pode acabar num momento assim de raiva. Sabe quando dá aquele apagão? Você tá com tanta raiva que parece que você não vê o que você tá fazendo e você faz uma atitude que normalmente você não faria. Sei lá, pega um copo, taca na parede ou grita alguma coisa. Então, teve um episódio que isso aconteceu comigo, eu tava com raiva, me perdi nessa situação, não entendi porquê, e teve uma hora que eu gritei uma coisa que não tinha lógica nenhuma. Eu lembro que eu gritei uma coisa assim, sei lá, tipo, eu odeio essa casa, tem muito tempo que eu tô aqui. E eu olhei e falei, gente, como assim tem muito tempo que eu tô aqui? Eu não tô aqui tem muito tempo, eu nem odeio essa casa. Então, sabe, na mesma hora dá aquele estalo e você fala assim, o que eu tô falando? Esse negócio tá meio estranho. Aí você já sabe que não é você. Entendeu? Quando você fala uma coisa. Agora, é diferente, né? Você ter questões suas, é por isso que eu falo, autoconhecimento é muito importante. Mas tem umas coisas que vão realmente muito contra o que a gente acredita, que é muito diferente, que é uma coisa assim que eu jamais falaria, sabe? Então tem coisas assim que dá pra... Só quem tá passando sabe que aquilo ali fala, não, isso aqui eu jamais falaria, isso aqui eu sei qual é meu limite. Tá? Então isso é uma coisa. E pode acontecer também, igual acontecia muito quando eu era criança, eu ia aos psicólogos, e os psicólogos me davam 1001 explicações, aí eu tinha não sei o que com raiva, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e cada dia que eu chegava lá era uma personalidade meio diferente, e nada daquilo explicava, sabe? Era tudo meio doido, não tinha nada, e... Claro, porque cada dia que eu tava lá, eu tava trabalhando uma emoção de uma entidade que tava perto de mim naquela semana, né? Então, muito doido isso. Então, acontece isso também, tá? Então, às vezes pode acontecer também alterações de fome muito grande, alterações de sexualidade, alterações de sono, alteração do olhar. Isso é uma dica que a gente dá muito no centro espírita pra você saber se a pessoa tá com alguma influenciação. Ou não, lembra que os olhos são a janela da alma? Então, a gente olha o olhar e às vezes o olhar parece meio vidrado, o olhar parece diferente. É nítido se a gente presta atenção no olhar das pessoas, que às vezes ela tá com o olhar... Igual sabe quando a pessoa tá drogada? E às vezes tem umas drogas que não altera assim a cara, de fazer assim, mas você olha pro olho dela, você vê que o olho dela tá meio vidrado. E isso acontece a mesma coisa se tiver uma influenciação forte de um espírito perto de você ou de alguma pessoa. Outra coisa também que é importante a gente saber, eu vou falar agora os sintomas físicos, tá? Então eu já falei que é importante
você avaliar isso como um conjunto de coisas. Então, se várias dessas coisas acontecem na minha vida sem grande explicação, psicológica, emocional e física, então muito provável que você tenha um terceiro fator aí influenciando você, que é o fator espiritual, tá bom? Outras coisas que acontecem quando a gente vai dar passividade. Pressão cardíaca eleva. Essa aqui são os dados de Dr. Felipe, tá, gente? Mas eu, como médium, toda vez que o espírito se aproxima para incorporar, então eu tô lá, tipo, igual quando eu trabalhava na Ubanda, eu tava lá, meu coração começava a fazer a primeira coisa que acontece é eu ouvia meu coração assim. Eu ouvia meu coração na cabeça, eu falava, tipo, eu ouvia dentro do meu ouvido, tanto que a minha circulação aumentava. E aí mudava a minha respiração e começava outras coisas do meu corpo, mas o meu coração sempre foi a primeira coisa que dava um indício. Então o Dr. Felipe fala que a nossa pressão sobe quando a gente está nesse momento de incorporação. Eu sinto também meu coração muito bater mais forte. Não mais rápido às vezes, mas mais forte, assim, como se ele tivesse a força de um coração de um elefante. Então às vezes eu até pego, assim, já peguei meu marido mesmo, eu falo, olha como é que tá meu coração. Ele põe a mão e ele fala, nossa senhora, o que tá acontecendo? E não é que ele tá rápido, ele tá batendo tão forte a contração muscular, que você é bizarro, assim, parece que é um coração de cavalo dentro do seu peito. Então a pressão cardíaca eleva, a pressão arterial também eleva, e aí as pessoas que têm pico de pressão, isso acontecia muito comigo. Eu ficava com a pressão e passava mal, ficava tonto, não sei o que lá, só que se você toma remédio, o remédio não vai nunca ajustar, porque são picos, eles não são constantes, e você não vai achar uma causa física. Então você chegar no médico, coração perfeito, tudo perfeito. Não tem gordura no sangue lá nos negócios, não tem nada nas artérias, tá tudo certo. Explicação espiritual. Aí ele fala também que reduz, tá, a peristalse do aparelho digestório. Então é por isso que a gente fala que não pode comer pesado quando a gente vai fazer reunião mediúnica. E muitos falam até da questão da carne. Porque o que significa a redução da peristalse? Significa que vai mexer menos, eles vão digerir menos as coisas. Então, se você tá cheio de comida e o seu corpo parou de digerir, isso vai dar mal-estar. Eu já dei uns vomitão aí, gente, depois de sessão mediúnica, porque tinha comido um pouquinho a mais e entendi que esse não é o ideal. Tá bom? Outra coisa que acontece também é o seu fluxo renal aumentar, ou seja, você vai fazer mais xixi. Então é por isso que você tem que estar sempre bastante hidratado, levar muita água. Então eu, tanto durante as minhas sessões com as minhas clientes de Theta Healing, que também usa mediunidade, né, de uma certa forma, pelo menos a parte anímica dela, e troca muito fluido, quanto nas sessões mediúnicas eu bebia. Eu lembro que tinha vezes assim, de eu ir trabalhar em sessão mediúnica, de 4 horas, eu bebia sem brincadeira 1 litro por hora, pelo menos, sabe? Porque é pancadão. E o fluxo também aumenta muito na cabeça. E aí quando eu ouvi isso, eu falei, cara, explica totalmente os sintomas que eu falava, né? Que o coração começa e você começa a ouvir o fluxo sanguíneo dentro do teu próprio ouvido, assim, eu consegui ouvir. E o consumo de glicose também. Aumenta, tá bom? Mas isso é muito normal, né? Porque se a pressão aumenta, se a circulação aumenta, essas coisas todas, o batimento cardíaco aumenta, vai consumir mais glicose, tá? Então a alimentação ideal para você que vai aí para que você já faz estudos mediúnicos em algum lugar, em algum centro, com alguma pessoa, é uma alimentação leve, com muito líquido, mas com um pouquinho também, né, de glicose, de açúcar, mas não muito. Não tô falando pra você adicionar açúcar, não, tá? Tô falando, faz um suquinho natural lá de frutas, faz um shake com a vitamina, um smoothies, algo assim, e sem adicionar açúcar, porque açúcar é péssimo, gente, principalmente pro seu metabolismo. A pessoa fala muito de carne pra mediunidade, mas açúcar, café, essas coisas, é bizarro como altera a nossa consciência e o nosso nível vibracional. Isso é uma coisa que eu percebo muito em mim e nas pessoas, tá bom? Então toma um suquinho natural, essa é a alimentação ideal. Eu gosto de comer 2 horas, tá? E já com o estômago vazio, mas bem saciada. Então bastante fibra, bastante coisa natural, bastante alimento com prana. E comer no máximo uma frutinha leve, assim, umas frutas, uma castanha.
e um suquinho acho que é o melhor, tá bom? É muito normal também as pessoas que têm tendência a médios de incorporação a ter mais dor de cabeça que as outras pessoas, ok? É muito interessante também, existe uma coisa que quando as mulheres fazem aborto, o aborto quando ele é opcional, tá, gente? Não o natural. Quando a gravidez é interrompida e absolutamente julgando zero as pessoas que fazem, tá? Não é isso aqui. Eu só tô falando sobre a parte mediúnica do que acontece. Quando a gente vai engravidar, você literalmente abre, a sua mediunidade meio que aumenta, o seu campo abre para que você possa receber a aproximação desse espírito que vai literalmente entrar dentro de você. Quando você interrompe isso de forma não natural, não existe esse fechamento do campo. Então a pessoa pode passar por um período muito grande de aumento dessa mediunidade de incorporação, mesmo que não fosse uma aptidão natural sua antes, tá? Então eu mesma tenho uma cliente que por causa de questões mediúnicas ela nunca nem me falou dessa questão que ela fez, mas me surgiu na hora da leitura e eu falei, cara, você já fez por acaso? Porque eu vejo uma mediunidade que não era sua, mais ou menos, mas ela tá aí, isso é... Enfim, e aí no final ela falou, sim, eu fiz e aconteceu. E aí a gente começou uma série de procedimentos, porque não existe procedimentos assim, foi muito com a orientação mesmo dos guias e das ferramentas energéticas que eu tenho para refechar esse campo e voltar ali, né, até mesmo fazendo algumas coisas com o Ponoponopo, essas coisas assim, para a criança, né, que acabou não vindo ao mundo, para que esse campo dela pudesse retornar e fechar como era para ser. Então isso é uma coisa também, mulheres que fizeram abortos ficam com essa mediunidade desequilibrada, aberta, mesmo que não fosse a sua naturalmente, tá bom? Lembrando que tanto a mediunidade de incorporação quanto essa de desdobramento que eu vou falar no próximo vídeo são coisas naturais do ser humano, é genético, você herda da sua família, você nasce assim, tá bom? Então você não é um ETzão, temos muitos de vocês aqui. E se você se sente sozinho, adiciona aqui, dá o like, dá o joinha, comenta no meu canal se você tem alguns desses sintomas, porque é muito importante pra mim, pra eu saber, e comenta quaisquer outros aí que você tenha para que eu possa fazer novos vídeos, beleza? E segue aqui a galera, porque o meu grupinho, o meu clãzinho Skywalker que eu chamo, somos todos aí ETs em busca dessa expansão da consciência e da prosperidade com sabedoria, tá bom? Um beijo, beijinhos de prosperidade e luz!